Existe um momento específico na vida de Alexandre que nenhum livro didático menciona. Não é a Batalha de Gaugamela, onde destruiu o maior exército do mundo, conhecido como um terço das forças inimigas, e não é a entrada no Egito, onde foi recebido como libertador e declarado filho de um deus. Não é a chegada à Índia, onde seu exército olhou para as planícies à frente pela primeira vez na história e disse não. É uma noite em Persépolis, 330 a.C. Alexandre tem 25 anos e acabou de conquistar o coração do Império Persa. Está bêbado num palácio que pertenceu aos homens que invadiram a Grécia gerações antes. Uma mulher chamada Thaís, hetaíra ateniense, companheira de um de seus generais, fez um discurso inflamado sobre vingança, sobre justiça, sobre o que a Pérsia fez a Atenas. E Alexandre, o homem que havia sido educado por Aristóteles, que havia lido Homero desde criança e que entendia melhor do que qualquer pessoa viva o peso simbólico de um gesto, pega uma tocha e queima Persépolis até o chão. De manhã, segundo os relatos, ele olhou para as cinzas e disse que havia sido um erro, mas já era tarde. E essa cena, a tocha, o arrependimento, a impossibilidade de se desfazer, é em miniatura a história inteira de Alexandre. Um homem que sempre chegou um segundo tarde demais para salvar a si mesmo do que acabara de fazer. Eu sou o Lucas e seja muito bem-vindo ao Oculta História. Deixe seu like aí e já se inscreve no canal que vem muita coisa boa por aí. E vamos pro vídeo. Para entender melhor o que a conquista fez com Alexandre, você precisa primeiro entender o que havia dentro dele antes de começar. Filipe II da Macedônia era um gênio militar e um pai impossível. Não impossível no sentido de cruel, impossível no sentido de intangível, de inatingível. Filipe havia transformado a Macedônia em um reino semibárbaro nas margens do mundo grego numa potência militar que havia colocado a Grécia inteira sob seu controle. Era carismático, estratégico, incansável, o tipo de homem que preenche completamente qualquer espaço em que entra. E Alexandre precisava, com uma urgência que os registros históricos deixam transparecer com clareza, provar que era melhor que seu pai. Não igual, melhor. Quando Filipe retornava de uma campanha vitoriosa, o jovem Alexandre, segundo o relato de Plutarco, dizia aos seus companheiros que seu pai não deixaria nada para ele conquistar. Isso não era ambição comum, era uma necessidade psicológica que bordeava o pânico. A mãe de Alexandre, Olímpia, contribuiu para isso de formas que os historiadores ainda debatem. Era uma mulher de intensidade notória, devota ao culto de Dionísio, politicamente feroz e com ódio por Filipe, que cresceu conforme o casamento deteriorava. E ela havia convencido Alexandre desde criança de que seu pai verdadeiro não era Filipe, e sim Zeus. Não como metáfora, como fato de que ela apresentava com toda a seriedade do mundo. Alexandre cresceu com duas narrativas simultâneas sobre sua própria origem, uma humana e política e uma divina e destinada, e nunca conseguiu completamente reconciliá-las. O terceiro elemento formador foi Aristóteles. Filipe contratou o maior pensador vivo do mundo para educar seu filho. Por 3 anos, numa cidade chamada Miesa, Aristóteles ensinou Alexandre a filosofia, medicina, botânica, política, ética e literatura. Não foi um professor nada fraco, né? E deu a ele um amor por Homero que durou a vida inteira. Alexandre dormia com uma cópia de Ilíada, debaixo do travesseiro, ao lado de uma adaga até os últimos dias de sua vida. Homero, a adaga, glória e violência inseparáveis desde o início. Quando Filipe foi assassinado em 336 a.C. por um guarda-costas em circunstâncias que ainda envolvem suspeitas sobre Olímpia e possivelmente sobre o próprio Alexandre, o filho tinha 20 anos e herdou um reino, um exército e uma necessidade insaciável de provar algo que nunca ficou completamente claro nem para ele mesmo. O que Alexandre fez nos 12 anos seguintes desafia qualquer tentativa de descrição simples. Cruzou o Helesponto com 37.000 homens em 334 a.C., derrotou a Pérsia em 3 batalhas campais decisivas, libertou as cidades gregas da Ásia Menor, conquistou o Levante, o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Báctria, a Sordínia, regiões que correspondem hoje ao Iraque, Irã, Afeganistão, Uzbequistão e Tajiquistão, chegou ao Punjab na Índia antes que seu exército se recusasse a continuar. Nenhum exército na história havia se movido tão longe, tão rápido e contra oposição tão formidável. Mas o que os números de batalha não mostram é o que estava acontecendo por dentro. A cada conquista, o problema de Alexandre ficava cada vez maior e não menor. Ele havia começado como líder de uma cruzada grega, a vingança pelo que a Pérsia havia feito à Grécia, a libertação dos gregos da Ásia. Isso era uma narrativa clara, com um inimigo definido e um objetivo compreensível. Mas quando Dário III, o rei Pérsia, fugiu após Gaugamela e foi assassinado por seus próprios nobres em 330, Alexandre ficou sem o que havia perseguido. O inimigo havia desaparecido, e no lugar do inimigo havia um império imenso
imenso que precisava ser administrado, populações que precisavam ser governadas, nobres persas que precisavam ser incorporados ou eliminados. E uma questão fundamental que Alexandre nunca resolveu de forma satisfatória era o que ele era exatamente agora. E a resposta que Alexandre começou a construir foi para seus companheiros macedônios perturbadora. Se ele era o novo senhor da Ásia, então precisava governar como um senhor asiático. Precisava adotar os costumes persas, vestir roupas persas, incorporar nobres persas em suas cortes e tratar persas como iguais aos macedônios. Isso era, do ponto de vista administrativo, provavelmente correto. Você não governa um império de milhões de pessoas apenas com 37 mil soldados estrangeiros. Você precisa da cooperação das elites locais. Mas para os homens que haviam marchado do outro lado do mundo com ele, que haviam visto companheiros morrer em cada batalha e que haviam deixado suas famílias e sua casa na Macedônia, ver Alexandre se vestindo como persa, adotando rituais persas, casando com uma princesa persa chamada Roxana e depois com mais 2 mulheres persas, parecia uma traição ao que eles haviam lutado, sem mesmo mencionar o que aconteceu no Egito, onde foi considerado uma divindade viva. A tensão explodiu em vários momentos. O maior devastador foi em 328 a.C., numa cidade chamada Marcanda, durante um banquete. Clito era um general macedônio veterano. Havia salvado a vida de Alexandre na primeira batalha em Grane, cortando o braço de um cavaleiro persa que estava a 1 segundo de decapitar o rei. Era um homem que Alexandre havia chamado de amigo por toda a sua vida adulta. Bêbados os dois, a discussão escalou. Clito disse o que muitos pensavam em silêncio, que Alexandre havia abandonado seus companheiros macedônios por persas, que exagerava nos seus próprios feitos às custas dos homens que realmente lutavam, que Filipe havia sido um rei maior do que o filho jamais seria, e Alexandre pegou uma lança e matou Clito, o homem que havia salvado a sua vida, seu amigo. O que veio depois, segundo múltiplas fontes, foi um colapso. Alexandre ficou prostrado por 3 dias, recusando comida e água, chamando pelo nome de Clito, incapaz de se mover. Seus generais temiam que ele morresse de luto pelo próprio ato, mas quando se levantou no 4º dia, a campanha continuou, como se o único antídoto para o que havia feito fosse seguir em frente, sempre em frente. O Egito já havia declarado Alexandre filho de Amon-Ra. Os oráculos gregos haviam confirmado sua origem divina. As cidades que ele libertava erguiam altares em sua honra. Em algum momento, os historiadores debatem exatamente quando Alexandre começou a acreditar que, de fato, ele era uma divindade, não de forma inocente, não como estratégia política, mas com aquela convicção de alguém que passou a vida inteira ouvindo que era diferente dos outros homens e que finalmente, diante das evidências suficientes, cedeu à ideia e à tentação dela. Introduziu a proskinesis, a reverência persa diante ao rei, que incluía prostrar-se no chão, à sua corte. Para os persas era um gesto político normal. Agora, para os gregos e macedônios, era uma reverência reservada somente aos deuses. O filósofo Calisnestes, sobrinho de Aristóteles, o próprio homem que Alexandre levou consigo para registrar suas campanhas, recusou publicamente. Alexandre o prendeu. Calístenes morreu na prisão. O homem que havia sido educado por Aristóteles mandou matar o sobrinho de Aristóteles por se recusar a tratá-lo como Deus. Cada vez mais a distância entre Alexandre e qualquer outra pessoa se tornava intransponível. Seus generais mais velhos, Parmênion, os mais experientes de todos, foram eliminados. A lógica variava, mas o padrão era claro. Qualquer homem que tivesse autoridade suficiente para discordar precisava desaparecer. O círculo de quem podia realmente falar com Alexandre encolheu até restar quase ninguém. E num círculo pequeno o suficiente, você para de ouvir o que precisa ouvir. Até que chegamos à Índia. Em 326 a.C., o exército de Alexandre chegou ao rio Rifaces, no Punjab. Do outro lado havia mais reinos, mais conquistas possíveis, e Alexandre queria continuar. Seus homens disseram não. Não foi uma rebelião violenta, foi algo pior. Um silêncio coletivo, homens que simplesmente pararam de se mover, que ficaram nos acampamentos olhando para o rio sem se levantar. Alexandre tentou de tudo, discursos a pela glória, promessas de riqueza, ficou 3 dias sozinho na tenda, recusando ver qualquer pessoa, esperando que o exército mudasse de ideia. E o exército não mudou. E Alexandre virou para o oeste. Pela primeira e única vez na vida havia sido derrotado. E não por um inimigo, mas pelos seus próprios homens. Pela realidade física de corpos humanos que haviam marchado por 8 anos e simplesmente não conseguiam mais. A jornada de volta foi desastrosa. Escolheu cruzar o deserto de Gedrósia, provavelmente argumentaram alguns historiadores, como punição a si mesmo ou ao exército, ou como mais uma prova impossível a cumprir.
e perdeu talvez um quarto de suas forças para sede, calor e exaustão. E chegou a Babilônia em 323 a.C., com um exército sobrevivente, planos imensos para novas campanhas e uma saúde que havia se deteriorado de forma que as fontes antigas descrevem, mas não explicam completamente. Ele bebia mais, dormia menos, os acessos de raiva eram cada vez mais frequentes, e em junho de 323 adoeceu após um banquete, febre que não cedia, em 12 dias estava morto. Tinha 32 anos. Agora, o que matou Alexandre é literalmente um mistério. As teorias variam entre febre tifoide, pneumonia, envenenamento e, numa hipótese mais recente, síndrome de Guillain-Barré, que explicaria a velocidade da deterioração. Mas há uma outra pergunta, mais interessante, por sinal, que os registros permitem responder com mais clareza. O que a conquista fez com ele por dentro? Ela começou como fuga, obviamente, de um pai inatingível, de uma identidade incerta, de uma necessidade de provar algo que nunca foi articulado completamente. Depois virou vício. Cada vitória exigia a próxima. Cada fronteira conquistada revelava outra fronteira. O horizonte recuava na mesma velocidade em que Alexandre avançava. E no processo foi perdendo as coisas que tornaram a vitória possível de ser celebrada. Perdeu Calístenes, o vínculo com o mestre, perdeu os generais que podiam dizer verdades difíceis, perdeu o exército que podia segui-lo até o fim do mundo. Chegou ao fim com um império que nenhum ser humano havia construído antes, e sem nenhuma pessoa ao redor que conhecia o homem que havia estado lá no começo. Quando lhes perguntava em seu leito de morte a quem deixaria o império, disse, segundo os relatos, ao mais forte, ou disse a Crátero, o nome de um de seus generais, pronunciado em delírio. Ou não disse nada e o silêncio foi interpretado depois por quem tinha mais interesse em cada versão. A verdade é que ninguém sabe. O que sabemos é que em menos de 50 anos após sua morte, o império havia sido completamente fragmentado entre seus generais. Nada sobreviveu intacto, exceto o nome. E talvez seja essa coisa mais perturbadora sobre Alexandre, que o único legado que resistiu foi a história que ele havia começado a construir sobre si mesmo ainda em vida. O homem desapareceu, a lenda ficou. Alexandre destruiu tudo que tocou, incluindo a si mesmo. Há muitas controvérsias na vida de Alexandre no geral, e isso pode virar papo para outros vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Então, se você quer falar um pouquinho mais sobre isso, só deixar aqui nos comentários que a gente vai trabalhar nisso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever, porque vem muito mais conteúdo bom aqui para você. E me conta aí sua opinião também sobre Alexandre, sobre toda essa controvérsia, sobre quem ele realmente era. Um homem, um semideus, o filho de Zeus. Valeu e até a próxima.